Olá! Hoje eu vou mostrar então a segunda parte da nossa coruja professora. Os materiais são os mesmos da primeira parte, onde eu já havia passado, mas eu vou passar novamente. Para o biquinho, nós vamos precisar do fio amigurumi na cor 1289. Para os olhinhos, nós vamos precisar da cor 8176. Para o chapéuzinho, nós vamos precisar da cor 8990. Para as patinhas, nós vamos precisar da cor 4456. E a orelhinha e a asinha, nós vamos precisar da cor 7567. Vamos fazer agora os olhinhos da nossa corujinha. Então, nós vamos com o fio cru, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele vamos colocar 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel. E fechamos com ponto baixíssimo dentro do primeiro ponto. Agora, a segunda carreira, vamos fazer uma corrente, que equivale a um ponto baixo, e mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto de base. No próximo ponto baixo, 2 pontos baixos. E nós vamos fazer toda a carreira desse jeito. De aumentos, 2 pontos baixos dentro do ponto baixo de base. E nós vamos ter no final dela 12 pontos baixos. Estamos na terceira carreira, nós vamos subir uma corrente que equivale a um ponto baixo mais um ponto baixo dentro do ponto de base. E nós, no próximo ponto baixo de base, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e um ponto alto. Nós vamos seguir desta forma: um ponto baixo e um aumento até o final da carreira, totalizando 18 pontos baixos. Estamos na quarta carreira, vamos subir uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto de base e vamos fazer agora 2 pontos baixos sobre cada ponto de base e um aumento. Então, nós vamos repetir ela inteira dessa forma, 2 pontos baixos e um aumento, até o final da nossa carreira, onde nós vamos ter 24 pontos baixos. A quinta carreira não terá mais aumentos, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, no total de 24 pontos baixos. A sexta e última carreira será toda de pontos baixos sobre pontos baixos, totalizando 24 pontos baixos, como na carreira anterior. Cheguei ao final da sexta carreira e eu fecho um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Daí eu venho, corto meu fio e já faço o arremate. Perceba que ele vai ficar um pouco encolhidinho para dentro. É normal, porque eu vou querer que faça essa bordinha na parte do olho. Então ele fica um pouco curvado. Já estou com os meus 2 olhinhos prontos. Percebam como eles ficam. E depois nós vamos aplicá-los no corpo da nossa corujinha. Agora vamos fazer o biquinho da coruja. Com o fio amarelo, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar uma laçada e colocar fazer um ponto alto dentro da primeira corrente. Dou mais uma laçada e faço mais um ponto alto, totalizando 3 pontos altos com as
3 correntes iniciais. Agora eu vou subir 3 correntes e vou fazer 2 pontos altos dentro de cada ponto de base. Então esse já, as 3 correntes já contam como ponto, então eu já fiquei com 2. No próximo vou fazer mais 2 pontos altos dentro do ponto alto de base. E no próximo, mais 2 pontos altos dentro do ponto de base, totalizando 6 pontos altos. Eu vou arrematar, vou deixar um comprimento de fio para depois nós já aplicarmos o nosso biquinho na coruja. Vamos agora fazer a asinha da nossa coruja. Então, com o fio marrom, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Nós vamos fechar o nosso anel e fechar com ponto baixíssimo. Daí nós vamos subir com uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base vamos colocar 2 pontos baixos e vamos seguir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base por 6 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Cheguei aqui, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora a terceira carreira vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e um ponto baixo no próximo ponto de base. Um aumento, 2 pontos baixos, um ponto de base separado. Então, nessa carreira será toda um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. E no final nós vamos ter no total 24 pontos baixos. Estamos na quinta carreira e nós vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos. Esta será a última carreira de aumentos. Então, nós obteremos no final 30 pontos baixos. A sexta carreira não terá mais aumentos, então nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, totalizando 30 pontos baixos. Estamos na sétima e última carreira. Nós vamos fazer esta parte do picô para deixar a nossa asinha toda delicada. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos para iniciar, 3, 4, 5. E depois nós vamos fazer 3 correntes e colocar no ponto de base, puxar a laçada e fazendo o nosso picô. Nós vamos pular um ponto de base. No próximo, nós vamos fazer um ponto baixo, 3 correntes e colocar dentro do ponto de base, laçar, formará outro picô. Nós pulamos um ponto de base e no próximo nós vamos fazer outro picô. Nós vamos seguir desta forma até chegarmos aqui no início. E essa parte onde tem os 5 pontos baixos, nós não vamos fazer picô, porque depois nós vamos costurar na nossa coruja. Cheguei ao final da carreira e eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei o trabalho. Aí eu deixo um pouco de fio de sobra e corto. E puxo por dentro da laçada. Daí esse fio vai servir para nós já costurarmos na nossa coruja. Você vai fazer mais outra asinha igual
e depois nós vamos costurá-la, essa parte, esse fio que sobrou, nós vamos costurar aqui na lateral. Agora vamos fazer as patinhas da nossa coruja. Com o fio laranja, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. 5, 6. Vamos puxar e fechar o nosso anel. E vamos fechar também aqui com ponto baixíssimo. Agora vamos fazer uma corrente que equivale a um ponto baixo mais um ponto baixo dentro do ponto baixo de base. E vamos fazer 6 aumentos, que são 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Cheguei ao final, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma corrente mais um ponto baixo no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo no próximo ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o aumento. Então, a terceira careira é um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos. Estamos na quarta careira e nós vamos repetir 18 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, desta careira, a quarta careira, até a 10ª careira, nós vamos fazer sempre 18 pontos, não vamos mais aumentar nenhum. Que daí a nossa patinha, ela vai fechando, ela vai ficar fechadinha. Cheguei ao final da 10ª careira e observe como ele vai ficar. Como não teve mais aumentos, ele foi fechando. Então ficou dessa forma. Agora aqui nós vamos deixar um pouco de fio e vamos cortar. Nós vamos pegar uma agulha de tapeçaria, passar dentro do fio, passar por essa argola que ficou e puxar. Aqui eu não coloco enchimento, eu apenas fecho, dou pontos de ida e volta e fecho todo ele até o final, para ficar bem fechadinho, e depois eu prendo ele na nossa coruja. Prendo ele aqui embaixo, mas depois eu vou mostrar para toda a montagem como ela vai ser feita. Eu faço mais uma patinha, da mesma forma, finalizo, alinhavo aqui, fecho, e depois nós vamos montar. Agora nós vamos fazer o chapeuzinho da nossa coruja, para quem deseja fazer, ou se não, coloca apenas a orelhinha. Eu vou fazer 15 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer essa parte de baixo do nosso chapéu. Então agora eu vou colocar um ponto baixo, eu vou esconder esse fio, para cada corrente de base, totalizando então 15 pontos baixos. Cheguei ao final da minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Então agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto baixo, um total de 15 pontos baixos. Observe
que ela vai ficar desta forma. Ela vai subir aqui para nós formarmos esta base. Cheguei ao final da terceira carreira e vejam como ficou, como se fosse um anel. Então, nós vamos cortar o nosso fio, deixando uma sobra, para depois prendermos essa base na nossa coruja. Agora vamos fazer a parte de cima do nosso chapéu. Vamos fazer 15 correntes para a parte de cima do nosso chapéu. 11, 12, 13, 14, 15. E vamos voltar com pontos baixos sobre todas essas correntes. E no final da carreira, nós vamos ter 12 pontos baixos. Cheguei ao final da minha carreira com 12 pontos baixos. Nós vamos virar nosso trabalho, vamos subir uma corrente, colocar dentro de um ponto baixo e fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. E nós vamos seguir sempre em carreiras de ida e volta até atingirmos 13 carreiras. Cheguei na minha 13ª carreira com 12 pontos baixos. Então eu segui por 13 carreiras com 12 pontos baixos. Agora eu vou cortar o meu fio, passo ele dentro da argola e vou esconder ele com a agulha. Eu vou passar, vou retornar alguns pontos e depois eu vou voltar para ficar um acabamento perfeito. Eu corto meu fio. Faço isso com esse fio do início também, que ficou. Passo ele por entre os pontos e corto. Agora vamos montar o nosso chapéu. Essa é a base do chapéu. Nós vamos deixar virado para baixo esse fio e depois nós vamos costurar na nossa coruja. Então essa parte vai em cima dessa, só que ela não fica assim reta. Então eu peguei aqui, o ideal é você pegar um EVA preto ou uma cartolina preta. O melhor de todos eu acho que é o EVA. Só que agora no momento para mostrar eu não tinha nenhum desses materiais, então eu peguei um pedaço de papelão mesmo. Mas não fica o acabamento perfeito, porque daí da parte de baixo nós vamos enxergar. Então o EVA preto seria o melhor. Aí eu vou pegar a cola de silicone líquida da Círculo, ou você pode pegar cola quente também. E nós vamos passar em todo esse papelão. E aí nós vamos colar a parte do crochê no papelão ou no EVA. Ficar bem, que daí fica bem durinho e fica aquela parte do chapéu bem certinho. Segura uns segundos e já fica prontinho. Depois nós vamos pegar e passar a cola também aqui nessa parte, bem nas bordas da base do chapéu. Aí você centraliza, deixa ele bem redondinho, aperta uns segundos
E essa parte, então, você deixa secando. Alguns minutos secando para depois montarmos. Então, nosso chapeuzinho está pronto. Agora nós vamos pegar novamente a cor marrom e nós vamos fazer a orelhinha. Nós vamos fazer um anel mágico, dentro dele 6 pontos baixos, 3, 4, 5, 6. Nós puxamos esse fio, fechamos o nosso anel mágico e damos um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente dentro do mesmo ponto baixo de base, mais um ponto baixo, totalizando 2. No próximo, 2 pontos baixos, mais 2 pontos, então serão 6 aumentos. No total, nós vamos ter 12 pontos baixos. Fazer a última, 2 pontos baixos e fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos para a próxima carreira, que nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Serão 12 pontos baixos. E nós vamos seguir até a sexta carreira, com 12 pontos baixos. Então aqui nós estamos na terceira e nós vamos seguir mais 3 carreiras, somente ponto baixo sobre ponto baixo, no total de 12 pontos baixos. Cheguei na sexta carreira, observe que ele vai encolhendo na terceira carreira em diante, e ele vai ficando dessa forma. Então aqui a gente corta o fio com uma sobra, a gente passa ele na agulha de tapeçaria e faz do mesmo jeito que a gente fez nas perninhas. A gente alinhava com pontos de ida e volta e fecha todo ele. Depois nós vamos aplicar na nossa corujinha. Agora vamos para a nossa montagem. Então aqui está o corpinho da nossa corujinha. Aqui temos os 2 olhinhos, o biquinho, as 2 patinhas, o chapéu, uma orelhinha e as asinhas. No olhinho você pode colocar um miçangão preto ou colocar os olhinhos. Então eu passo eles, abro um pouquinho um anel mágico, passo o olhinho dentro do buraquinho e venho bem na parte da emenda das 2 carreiras, abro um buraquinho com a agulha e passo ele dentro. Você pode também passar um pouco de cola de silicone embaixo desse olhinho para prendê-lo bem. Segura os minutos. E aqui está o primeiro. Aqui nós fizemos da mesma forma. Passamos cola ao redor do nosso olhinho. Passamos dentro do anel mágico, ou você borda ali, costura, né, uma miçanga, que eu acabei encostando, depois eu vou limpar. Aí eu venho aqui assim, mais ou menos, e passo dentro, pra dentro
no nosso Então aqui estão os dois olhinhos. Eu vou colocar um alfinete para poder depois vir com uma costura de mão e alinhavar todo esse olhinho. Depois, então, bem no meio, eu prendo o biquinho. Então aqui vai ficar os olhinhos. Vou colocar mais um alfinete aqui. Daí aqui eu venho com o nosso biquinho, coloco ele bem em cima de cada ponta do olhinho e bem com a pontinha bem no meio. E coloco um alfinete. Agora a gente vai colocar a asinha. Essa eu vou prender para mostrar uma para vocês. Então a asinha, eu coloco um alfinete para prender e vem essa parte que ficou sem fazer o picô, eu vou prender na nossa coruja. Vou pegando a parte de trás e a parte da frente e vou prendendo. Ó, dessa forma, passo por baixo, entro na asinha, venho para o próximo ponto e vou prendendo a nossa asinha. Depois eu passo para baixo e escondo esse meu fio aqui na parte de baixo. Então, a nossa asinha ficará dessa forma. Aqui eu coloco a outra do outro lado, a outra asinha. Então, mais ou menos eu prendo ela, ficará a outra asinha. Agora tem os pezinhos. Deixa eu organizar aqui. Os pezinhos, então, eles vão ficar dessa forma. Um aqui e outro aqui. Você vê mais ou menos, coloca a coruja, deixa ela em pé. Coloca o pezinho e depois você só vem e coloca o alfinete. Ele vai ficar meio assim na transversal. Então, bem na parte central, aqui onde aqui desce o bico, você coloca os dois pezinhos, ó, formando um V. Aqui forma um V. E vamos prender com o alfinete. Depois nós vamos alinhavar o nosso pezinho. Aí você coloca ela de pé e ela fica certinho. Aqui então temos também a nossa orelhinha, que nós vamos colocar ela. Aqui foi a parte onde nós fechamos. Coloco ela meia transversal também. Você coloca o alfinete e depois você olha. Se você acha que está muito para trás, você tira o alfinete, coloca ela mais para frente. A parte da montagem é bastante importante. Então você olha no conteúdo todo e vê se está tudo em ordem. E depois nós vamos aplicar. Aqui eu esqueci de mostrar. A gente, depois de costurar a orelhinha, você pode colocar um lacinho de fita. Esse lacinho você compra pronto. Você pode, tem essas flores também de biscuit, que fica linda. Um botãozinho.
ou uma florzinha de crochê, que eu vou mostrar como é que eu fiz a minha. E aqui então, para finalizar, nós vamos, mais ou menos onde seria a outra orelhinha, nós vamos prender o nosso chapeuzinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar um alfinete para prender ele. Certo. Assim. A minha eu fiz uma florzinha bem rápida. Vou pegar aqui um fio e vou mostrar como é que eu fiz a florzinha. Eu fiz um anel mágico, puxei, fiz 3 correntes e depois eu coloquei mais 2 pontos altos e um ponto baixo. Formei uma pétala. Daí eu dei uma laçada e eu vou fazer 3 pontos altos novamente e um ponto baixo. Já formamos a segunda pétala. Vou fazer isso por 5 vezes. Minha vai ter 5 pétalas. Então, um ponto baixo. Aqui tem, já estamos com 3. Vou fazer mais 2 e já mostro para vocês. Terminei a quinta pétala. Eu vou puxar o fio do anel mágico e fechar. Aqui eu vou prender com ponto baixíssimo na primeira corrente e vou cortar esse fio. Depois eu vou escondê-lo aqui junto com o outro. Se você quiser, você pode aplicar uma pérola nessa florzinha. Só que eu gosto de prender ela com agulha, porque amigurumi, ainda mais se for para criança, uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção é se a gente for fazer uma peça dessas para criança. Então, se é para presentear, como essa coruja eu fiz até para dar para a professora do meu filho. Então eu coloquei pérolas, coloquei os olhinhos. Agora, se for para fazer para uma criança menor de 6 anos, eu aconselho não colocar nada que tenha essas contas, os olhinhos. Eu prefiro fazer os olhinhos bordado com um fio mesmo, com o fio mesmo, o amigurumi. Você coloca na agulha de tapeçaria e borda, porque é muito perigoso que solte. Então é uma coisa que eu acho que merece todo o cuidado. Agora, se é para presentear um adulto, então é diferente, mas mesmo assim você prende bem com o fio. Eu não aconselho muito colar. Aqui ficou um fiozinho, mas depois eu vou arrematar direitinho e aí eu prendo a orelhinha. Você pode também não fazer o chapeuzinho e fazer a outra orelhinha. Então, fazer ela somente com as orelhinhas. Então, a nossa coruja está pronta. Aqui é só você vir alinhavar todas as partes e presentear quem você gosta. Ou para vender também, que está bastante em alta e tem bastante procura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi feita com muito carinho para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esta videoaula, ativem o sininho para receber todas as atualizações. Ficarei muito feliz. Beijos e até a próxima!